Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, este espaço que foi criado para ouvir pessoas inspiradoras, empreendedores, inovadores, líderes, gestores aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de qualquer coisa, antes de apresentar o nosso convidado, antes de dizer quem faz esse podcast, inscreva-se no canal que você está assistindo essa entrevista, Real Rafa Silva no YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas estarão no ar e também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael inscreva-se, está aqui no pé do Pancho. Rafael Silva, tudo certo? Investidor. Tudo certo? Tudo certo. Posso falar rapidamente? Então, tá. Deve falar dos patrocinadores, sempre. Patrocinadores são a Transpotec, um dos orgulhos nossos da região, que é o Ricardo Oríbica, Luan, todo o time lá que patrocina essa bagaça que recentemente pagou os boletos de luz que a gente tinha que vencido e iam cortar a energia, a gente não ia conseguir fazer. Então, obrigado, Ricardo Oríbica e todo o time Transpotec por apoiar esse projeto, que eu acho tão sensacional contar a história de pessoas tão inspiradoras como a gente tem aqui agora. Então, obrigado demais poder ajudar a gente a contar essas histórias. E nada mais, nada menos do que a ProWay também, que é uma das maiores escolas de devs, de desenvolvedores de tecnologia, que sozinha já fez só apenas de um programa que foi o Entra 21, mais de 5 mil desenvolvedores. A gente não seria ou não teria mudado a matriz econômica da nossa cidade, da nossa região, se a gente não tivesse a ProWay. Obrigado, ProWay, por tudo, principalmente também por apoiar o Antes Tarde do que Nunca. Com quem que a gente está falando aqui? Cara, deixa eu... antes, mostra. Por favor. Aqui, ó. Sensacional. Obrigado pelo presente, cara. Obrigado pelo presente. Muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Vai ser bem aproveitado agora. Lembrancinha de verão, É, com certeza. E tu sabe que eu não tenho? Não tem. Eu não tenho. Eu tenho então, uma que está estourada. Eu tenho uma que está estourada, olha só. Agora que eu lembrei, a minha está estourada. Eu boto no máximo, dá horrível. Enfim, a gente está aqui com o Alberto Stein, um dos responsáveis pela construtora Stein, que é tradicionalíssima aqui na nossa região. Todo mundo já deve ter ouvido falar da construtora Stein. E não só, né? Velo, a camisa dele está denunciando aí também, a startup que recentemente foi adquirida aí pela Quinto Andar, né? Isso aí. Pela Quinto Andar, e também a SHS Imóveis também faz parte de todo o pool do grupo Stein, né? Tudo certo? Boa tarde, tudo certo. Beto, Foi aí meu primeiro podcast. É o primeiro? É o primeiro, meu primeiro. Tiramos então, a virgindade. Exatamente. Se eu estiver meio nervoso aí, não estranhem. Mas vamos bater um papo aí, falar um pouco da trajetória. Eu acho que é sempre legal aí contar a história também. Certamente, inspira, né? De novo, né? Acho que as histórias ajudam a inspirar as pessoas. Primeira coisa, e a gente nem combinou isso, Alberto Stein, é nome de rua, cara. É nome de rua. É verdade, cara. Quem é Alberto Stein? Quem é o Alberto Stein aqui? Quem é o Alberto Stein da rua? Tem relação? Pois é. O pessoal me chama de Beto, né? Então fiquem à vontade, pode me chamar de Beto. Alguns me chamam de Betinho, porque meu pai também é Alberto. E falando ali da rua, do colégio, o meu bisavô foi o Alberto Stein e ele foi prefeito da cidade. Isso. Então, daí que vem a homenagem à rua e o colégio, que se remete ao Alberto Stein, meu bisavô, quando prefeito. Que legal, que legal. Teu bisavô era alemão, não, né? Meu bisavô já era brasileiro. Já era brasileiro, né? Meu tataravô, sim, era alemão. Alemão, né? Exato. Cara, muito legal. Que idade tu tá? Hoje estou com 31 anos. Meu Deus, caramba, cara. Cheirando a leite ainda. E com tanta história já, né? Pois é, exatamente. Bastante estrada aí, mas com 31 anos tem muita coisa aí pela frente ainda para se desafiar, pra desenvolver, com certeza. Né? Antes de começar a tua história, qual é o teu crachá? Né? Vocês têm vários projetos, claro, a Velo, apesar de ser adquirida ainda, eu acho que tem um earn-out ali, tem um tempo que vocês operam ainda, mas qual é o teu crachá principal? Todo mundo tem um. Como né? é que tu te apresenta para o povo? Exatamente isso. Bom, como é que tá teu LinkedIn lá, né? Então, eu não tenho exatamente um crachá que eu elejo como principal, mas eu tenho uma função relevante hoje dentro da construtora. Sim. Eu estou ali como, vamos chamar de gestor de toda a parte de incorporações, porque a construtora, depois a gente pode entrar, ela tem o braço de incorporações e o braço de prestação de serviço. Então, estou ali hoje como gestor das incorporações e ali desenvolvo vários papéis, relacionamento com terrenos, com permutantes, com principais fornecedores e tudo mais. E, em paralelo, não menos importante, sou sócio da SHS Imóveis e também tenho agendas recorrentes, semanais,
dentro da imobiliária e, inclusive, atendo clientes, não só fico olhando a operação, participo lá. A gente brinca, mas o negócio que a gente começou fazendo e é importante é barriga no balcão. E eu acho que muito do que aprendi ali com a barriga no balcão, como corretor dentro da SHS, onde eu sou sócio, mas também sou corretor, eu consigo trazer isso para o mercado imobiliário, consigo entender a dor do cliente, a percepção de valor do cliente. Então, tem muita coisa ali que faz sentido. Uma empresa alimenta a outra, no fim das contas, né? Uma vai dando dica para a outra. Exatamente. E aí, é bacana. E aí, não exatamente como crachá, mas tenho uma carga horária reduzida, já mais semanal, dentro da Velo, hoje mais a título de consultor, até como imobiliária, para falar, Velo, a imobiliária espera isso, a imobiliária quer aquilo. E aí depois a Velo tem todo um corpo executivo lá dela, que aí disso eu não participo, da execução. É quase um membro, um conselheiro, né? Um conselheiro não ter uma cadeira ali para dizer, cara, vai por aqui ou vai por aqui, é o que eu acredito, né? A gente não chama de conselho, nem de conselheiro, porque é uma startup, uma empresa super recente e tal, mas na prática é o que acontece. Ô Beto, tu falaste de incorporações na Stein, né? Eu não sei, eu tenho a impressão, vendo de fora, assim, a gente percebe que a Stein apareceu para o mercado de repente, no caso de incorporações de apartamentos, principalmente, enfim, eu tinha pelo menos a mentalidade da Stein de uma construtora corporativa, alguma coisa maior assim. Houve realmente essa transição? Tu és responsável por isso? Como é que funciona exatamente esse foco de mercado da Stein hoje? Então, acho que a leitura que vocês têm aí reflete o que aconteceu. Eu entrei na construtora, eu entrei há 13 anos, mais ou menos. Caramba, novíssimo então. Entrei ali com 17 para 18 anos, ainda como estagiário. Aí, nessa época, ou até essa época, que hoje a Stein está completa agora em janeiro de 22, 55 anos. Caramba. Então, até essa época ali, 2008, se eu não estou enganado, 8, 9, a gente sempre teve um foco 100% em prestação de serviço, obras corporativas, obras industriais. E aí essa prestação de serviço, ela não necessariamente se concentra em Blumenau. Então, teve momentos econômicos que a cidade realmente estava pujante, tinha indústrias grandes aqui, não que não tenha mais, mas com necessidade de ampliação, e foi se construído muito aqui. Boa parte da Artex, boa parte da Sulfabril. É isso que eu ia perguntar aqui, que obras, né, que vocês têm participação. E várias outras, Karsten também, e várias outras empresas que talvez muitas eu nem conheço, não eram da minha época, né? Então a empresa começou com meu avô, com esse foco de prestação de serviço. Logo no início da história da construtora, acho que nos primeiros 5 ou 6 anos, meu avô logo abriu também um escritório em Joinville, por ser um polo industrial. Até hoje a gente tem um escritório em Joinville. E aí atende todas as indústrias aí da região e Brasil afora. Por exemplo, hoje e nos últimos 10 anos a gente tem obras recorrentes no Rio de Janeiro, por exemplo, no Porto do Açu, o famoso Porto do Eike, que o pessoal chama, que não é mais, mas ficou famoso por isso, né? Então a gente tem obras lá de clientes 99% privados, nesse caso é um cliente americano, e aí essa é a consultora Stein Industrial, prestação de serviço. Ela ainda existe? Ela ainda existe, sim. Existe. Tanto é que hoje a gente está com obras inclusive lá no Rio e em outras regiões do país. E aí, quando eu entrei na empresa, meu avô ainda estava na ativa, já estava meu pai também no dia a dia da empresa. E aí meu avô, num primeiro momento, nos colocou, até comento, porque a terceira geração hoje é representada por mim, pelo Bruno e pelo Guilherme. São 3 primos, cada um de um filho do meu avô. Meu pai e minhas 2 tias. Então, a gente foi para algumas obras como estagiário e obras de prestação de serviço. Na ocasião até era Baumgarten. Olha. E aí acompanhava lá o dia a dia da obra, literalmente passava o dia com o pé na lama lá, com o mestre de obra, para ver o que veio, aprender o que é uma obra, né? Entender como é que funciona. Ali na essência mesmo, na lama. E aí, passando ali essa fase, que foi um ano e meio,
a gente começou, não, vamos fazer algo mais relevante. E meu avô, até com um pouco de receio, falou, não, vamos botar então os meninos para fazer uma incorporação, um prédio, e não misturar com a engenharia. Olha só. Com a engenharia corporativa Sim. ali, que presta serviço, Vamos que atende criar um clientes. novo ramo Até para porque a eles aqui. responsabilidade, É né? grande. Vamos dar um Se eles parquinho. errarem Vamos dar um ali, parquinho para eles. Se eles colocarem fogo no parquinho, não tem problema, não vai atingir o resto. Né? É quase isso, assim. Ele falou, não, vamos fazer um negócio aqui ao lado e tal. Então, ele, por acaso, já tinha um terreno lá que ele tinha mapeado. E ele falou, vamos incorporar aqui, empreender aqui. E aquele empreendimento ficou sob a minha gestão e dos meus primos, onde a gente veio e tocou a nossa primeira incorporação. Qual foi? Foi o Garcia Parque. Garcia Parque. A gente incorporou ali pela consultora ITA, né, que é um outro CNPJ nosso, mas faz parte do grupo. E é assinado como consultora Stein, porque, querendo ou não, foi Claro. a equipe, o background da Stein que estava junto. Então, isso ali, esse foi uma obra que a gente entregou em 2012, Que idade 2013. tu tinha? Oi? Que idade tu tinhas Estava nessa? com 22. Caramba. Estava muito com 22, eram 47 apartamentos. Então a gente entregou essa primeira obra e pegamos o gosto do negócio. E daí Deu pra tudo frente certo. só deu tudo O certo. que deu errado? Sempre dá alguma coisa errada, né? Falando de obra. Normal, né? Bom, o desafio de obra, assim, para quem está começando, muitas vezes é o prazo. Parece que vai dar, chega no final, vem lá toda Alguma coisa acontece. uma fase de acabamento, de retrabalho. Então foi um desafio de entrega ali. E claro, tem todo um aprendizado no caminho, principalmente com a mão de obra. Não é uma mão de obra muito qualificada, mas é uma mão de obra especial, porque se não cuidar bem dessa turma, tu perde. E aí tu precisa aprender a lidar com essa turma. Boa parte da mão de obra não é uma mão de obra contratada direto. Exato, é isso que eu ia perguntar também. Nem no nosso negócio, nem dos nossos conhecidos aqui da região, dos parceiros, porque não faz sentido. Porque onde o momento está fazendo estrutura, e existe uma equipe mais especializada em estrutura. Depois está numa fase de acabamento, tem uma equipe mais especializada em acabamento. É sazonal, né? Exatamente. Teria O cara que que manter instala a porta, hoje ele só instala a porta. Então, Diferentes não tem como- equipes que nem sempre vai coincidir de um poder time, trabalhar né? lá, aqui, é complicado lidar com isso. Exatamente. E aí, às vezes, essa turma aí, conseguir gerir ela, fazer as medições, foi acho que um baita aprendizado. Foi bom que a gente aprendeu logo no início. E de resto, claro, tem que... Cada obra que tu vai fazendo, tu vai aprendendo, desafio. cada relacionamento e tudo mais. Então, esse foi um primeiro empreendimento nosso. E aí, meio que foi o start disso que o Pancho falou ali, que ele puxou lá no início, que, de uns anos para cá, eu vejo a construtora Stein mais relevante. Sim, porque de uns anos para cá, Aparece mais, né? estão vindo as entregas de empreendimentos maiores, mais centrais. Mais aparentes, né? Exatamente, mais aparentes. Mas esse é o nosso braço de incorporação, que é o que eu comecei lá atrás e coordeno hoje. Mas, em paralelo, existe toda uma outra linha de prestação de serviço e de trabalho. Aquele dos médicos ali, do lado Stein onde está Office. saindo o Stein Office, do lado É o atrás. Stein Tower, que já O está Stein pronto. Tower, Isso. esse tem um tempinho. Quanto tempo já tem que foi entregue? Essa é a minha primeira referência com vocês. Esse Porque- prédio, a gente entregou ele, se eu não estou enganado, em outubro de 2013. Mais ou Eu ia menos. dizer, faz Já uns- era- eu ia dizer já- 10 anos. já mas tava na são tua oito. mão. Já estava já. na nossa mão, Aham. Claro que assim, já estava na nossa mão. Sim, sim. A gente tinha engenheiros já formados que sempre nos apoiaram, que a gente trazia. Tem que tocar esse prédio. Já era um prédio lá com 12 ou 13 mil metros quadrados de obra. Aí tinha engenheiros super gabaritados lá dentro que nos acompanhavam e... Tinha um back-office. assim, né? Exatamente. Não é assim, Três caras e uma caneta. Exatamente, saiu de herói lá fazendo tudo sozinho. Né? Sim, sim. Tem que ter um suporte, né? O Beto, tu és engenheiro? Qual é a tua formação? Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil mesmo. Sou engenheiro civil, me formei em 2011. Sou corretor de imóveis, empresário, empreendedor. Mas isso e que a eu ia te gente vai perguntar. aprendendo aí. Na Stein, tu atuas como engenheiro ainda ou só como empreendedor, como dirigente, vamos dizer assim? Na Stein eu atuo como gestor mesmo, pouco como engenheiro, mas é muito relativo. Assim, na hora que tu está na gestão
de uma empresa de engenharia, de uma incorporação, só o tempo todo discutindo, pô, por que a gente vai usar essa estaca? Por que a gente não vai usar outra? Por que a gente não busca uma estrutura protendida ou uma estrutura com aço frouxo? Por que esse tipo de laje? Então, no dia a dia, O engenheiro ainda fala. essa formação que eu tive na engenharia, ela é muito importante. Ninguém sai pronto da faculdade, mas a gente vai aprendendo no caminho. Sim, com certeza. E aqueles pilares ali nos ajudam a melhorar a gestão, sabe? A SHS foi fundada quando? A SHS foi fundada em 2010, 2010. porque esse ano a gente fez 11 anos, ano que vem a gente vai para 12 anos de SHS. Foi você que fundou. Eu fundei a SHS, na ocasião, também nesses pontapés iniciais do nosso avô. O Bruno, meu primo, e eu, a gente, vamos fazer o Cresci, vamos. Daí meu avô simplesmente falou, não, já que vocês vão fazer, vou pagar o Cresci para todos os primos, aí a gente, somos em 6 primos, faz todo mundo Cresci junto. Então todos fizeram na ocasião. O nosso primeiro contrato social, quando a gente fundou em 6 sócios, só que aí teve primos que se identificaram mais com o negócio, e principalmente que se identificar com comercial, com venda, com relacionamento, uma área ainda, né? É algo bem específico, né? E aí, com o tempo, quem não se identificou tanto acabou se desligando, e hoje na SHS está eu e o Bruno, a gente tem 2 sócios. Bacana. Que participação tem? Eu queria saber na Stein, por exemplo, né? Quanto da Stein hoje é dedicada a edifícios comerciais e residenciais, quanto é dedicada ao setor corporativo? Assim? É meio a meio? Quem é que tem mais peso ali, tanto no faturamento quanto no trabalho em si? Né, qual que dá mais lucro também? Hã? Qual que dá mais lucro também? Também e qual dá mais trabalho também, né? Às vezes eu fico pensando, estou falando de fora, né? Que no corporativo tu tens um cliente, isso, né? E na incorporação tu tens pulverizado, trocentos, né? E é complicado lidar com esses egos todos, né? É muito stakeholder no não corporativo. Bom, o que eu vejo assim, até que o Pancho já tem uma visão até um pouco mais aprofundada, mas a maioria das pessoas, quando olha para uma construtora, acha que é muito parecido a uma operação de incorporação, de construção predial, para uma construtora prestadora de serviço ou empreiteira. É totalmente diferente, né? Da pessoa chama de um jeito ou de outro, né? Mas sim, são negócios completamente distintos. Tudo bem, a produção lá, o dia a dia é cimento, tijolo, fundação, mas é extremamente diferente. Hoje, a prestação de serviço, ela ainda tem um time um pouco maior, um pouco mais relevante, com relação ao time de incorporação. Mas isso se dá também porque na prestação de serviço, muitas vezes, é uma obra de 10 milhões, vou dar um número aqui, que eu tenho que executar ela em 6 meses ou em 8 meses. Tem prazo, né? Enquanto um prédio de custo lá de 10 milhões, muitas vezes tu vai fazer ele em 24 meses ou 30 meses. Então, muito mais detalhe, né? E é bem distinto, assim. Então, a parte de prestação de serviço ela é mais intensa. Entrou uma obra industrial, do dia para a noite tem que mobilizar gente, engenharia, canteiro de obra, porque é obra, na maioria das vezes, muito rápida. O time é precioso nesse caso. Sim, exato. E a incorporação já é uma obra que já vem mais planejada, então às vezes tu não precisa de tanta gente para executar uma obra num tamanho... gente, eu estou também falando a nível de gestão, né? Sim. Mão de obra, homem por metro quadrado é parecido. É equivalente. Então, na incorporação a gente tem um time menor, mas hoje já tem um volume relevante. E a níveis de faturamento também eu não consigo fazer uma comparação direta, porque... eu tenho a incorporação, eu tenho um faturamento lá de uma obra de 36 meses, a gente vende ela em 60 meses. A gente faz um financiamento próprio. Entendi. Já numa obra de prestação de serviço, o que eu executei naquele mês, chega no final do mês, a gente mede e manda a fatura. Sim. Mede e manda a fatura. Então, é bem distinto mesmo. São realmente negócios diferentes. Hoje, assim, podemos dizer, dependendo do ano, ou fazendo a média de alguns anos, vai estar meio a meio. Mas tem anos que a prestação de serviço ela
ela fica maior do que a incorporação. Entendi. E tem anos que ela corre risco de ficar menor. Porque ali eu dependo de aquisição de novos contratos e tal, não são lançamentos que eu imponho no mercado, né? Sumir jamais, né? Tipo, um ou outro, vocês percebem Deixar de que talvez fazer vai uma coisa? dizer, esse aqui a gente não quer mais, não, nesse momento não está no radar, não, né? A gente já discutiu isso algumas vezes, porque como qualquer mercado tem altos e baixos. Então, às vezes teve ali anos anteriores que a prestação de serviço estava bem ruim. A obra industrial muita gente concorrendo, o pessoal fazendo a margem zero e um risco enorme, porque por ser obra rápida, o contrato com o cliente é super agressivo, né? Normalmente contra a gente, porque o cliente quer multas e multas se atrasar ou se acontecer qualquer coisa. Claro. Então, a gente já teve momentos mais desanimados que a gente falou, até onde vale a pena manter isso ou não? Mas, assim, só a nível de brainstorming. A ideia é sempre ter os dois mercados, porque enquanto um está melhor, o outro às vezes não está tão bom, a gente vai regulando e administrando o negócio como um todo, né? Se um não está influenciando negativo no outro, né? Então, Não acho está que faz todo interferindo, sentido. né? Exatamente. Não tá prejudicando, vamos dizer assim. Na incorporação, aí mais uma vez eu acho que talvez é uma questão visual, a gente percebe muito essa regionalidade, né? E quando tu fala da construção, é nacional. Isso é para mudar? É assim? Tá assim? Vai continuar assim? Vai existir estar construindo em, sei lá, em São Paulo, no Rio, incorporando, ou até fora do país, faz sentido? Falando em incorporação, a gente acredita, não que isso não possa mudar, que manter ela regional ela é mais saudável. É mesmo? Tê-la ela regional, eu conheço muito melhor o mercado que eu estou lançando. Vai lançar uma incorporação, parece, decidiu fazer um prédio, vai lá e faz. Mas assim, a decisão de fazer um prédio, a definição da tipologia do produto, a definição da tabela comercial, isso tudo, tu tem que conhecer o mercado que tu estás atuando. Claro. Então a gente, num primeiro momento, ou talvez olhando com a ótica de hoje, né, com o tamanho de hoje, não faz sentido eu sair daqui para São Paulo para concorrer com quem está estabelecido lá, com quem sabe jogar lá. Então assim, a gente entende que a gente sabe jogar aqui e a nossa ideia é Blumenau e região. Mais um fator aí que potencializa talvez a não vontade de sair do estado querendo ou não, a gente tem um baita litoral. Sim. Nosso mercado de litoral é um mercado que atrai no mínimo Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná. Exatamente. E aí na hora que tu vê 3 estados consumindo algumas praias do nosso litoral, tu fala, por que eu vou lá para São Paulo se eu posso aqui no litoral, em poucas praias, ter um leque com essa amplitude de demanda, né? De clientes querendo, com vontade de vir para cá. Tem muita oportunidade ainda regionalmente. Sim, exatamente. Então, antes de olhar para um mercado mais distante, a gente acha que tem um leque de oportunidades aqui num mercado muito próximo, que daí soma toda uma sinergia de controladoria que a gente já tem, de acompanhamento de obra e tudo mais, que na hora que eu monto, vou pegar o exemplo de São Paulo, eu teria que quase que duplicar isso tudo lá para poder manter os padrões de qualidade e tudo mais que a gente busca. É tudo mais caro, né? Não tem. Ô Beto, tem a ver, tudo que tu falaste agora tem a ver com uma sensação também. Eu sempre falo em sensações porque eu sou, né? Estou passeando por aí, estou vendo as coisas. Mas a gente vê, por exemplo, muita gente de fora, de outros estados, investindo no litoral até, né? Construtoras que estão investindo e incorporando muito ali no litoral. Provavelmente, lá eles não têm todas essas oportunidades que a gente tem, mesmo porque, vamos lá, né? O litoral do Paraná é minúsculo, o litoral do Rio Grande do Sul a gente sabe que não é tão bonito quanto o nosso, para não dizer que é feio. Então, acho que é mais ou menos esse movimento, então, né? É exatamente esse movimento. Então, assim, a gente tem o nosso litoral aqui, tem Florianópolis, que é uma região explorada, mas eu acho que ainda tem mercado para explorar ali. Talvez houve lá uma aversão, talvez não é a palavra certa, né? Mas do incorporador aí para lá, porque tiveram momentos de muita incerteza das aprovações em Florianópolis. Entendi. Aprovação morosa, um processo ambiental super burocrático. Teve vários escândalos lá de moeda verde. Verdade. Que a gente viu aí.
e na mídia. Então o pessoal às vezes até ficou com o pé um pé pouco atrás. atrás. Mas, putz, tem muita oportunidade ainda, tanto no nosso litoral e na ilha, putz, que é uma capital, que é uma ilha que as belezas naturais ali são únicas, né? Com as incorporações, vocês atuam onde hoje? Hoje a gente está incorporando basicamente em Blumenau. A gente tem um projeto que está pronto, eu estou em fase de regularização em Porto Belo, que é um condomínio de terrenos de frente para a ilha de Porto Belo, com uma baita vista. Olha. Caraca, que legal. É um Em produto... que região de Porto Belo isso? É no bairro do Araçá, mas certo. é antes de chegar no Caixadaço, entra atrás do Yacht Clube de Porto Belo, Entendi. caminho do Caixadaço à direita, com vista para a ilha de Porto Belo. Putz, bem Caramba, legal muito bacana. o terreno. Então lá é um condomínio de terrenos fechado, com área comum. Então estou com isso lá. A gente já está mapeando um mercado aqui do litoral norte. Ainda não estamos abrindo exatamente a posição dos terrenos, mas a gente deve ter novidade aí em breve. E esse é o foco hoje do negócio. É o trecho do litoral ali que ainda tem muito a crescer, né? Barra Velha, Penha, Exatamente. essa região ali já cresceu Pissarras, bastante, né? mas Apesar de ter Pissarras muita também, gente pra lá, né? Mas eu vejo que como saturou demais lá, Bombinhas, Itapema, Balneário, o pessoal foi agora para lá de um jeito, nos últimos 10 anos, assim, a gente vê crescer muito nessa parte ali. Até complementando, é que é tanto projeto às vezes que vai esquecendo, né? Mas a gente está com um projeto para a região ali de Bombinhas, Mariscal. Estou com o projeto em Florianópolis, na ilha mesmo, sempre buscando, né? O nosso foco hoje é um alto padrão, é um produto assim de valor agregado. Legal. Então conecta muito na hora que tu vai fazer um negócio com vista mar, frente mar. Claro. Faz sentido com o que a gente gosta de fazer. O Chico uma vez falou para mim que tijolo, cimento, o preço é o mesmo, o que interfere é o lugar onde está construindo. Faz sentido isso para a construção? O Chico da FG. Faz sentido. É claro que na hora que tu vai fazer um produto frente mar, de alto padrão, ou no centro da cidade, de alto padrão, a gente navega em materiais mais caros. Claro. Usar uma porta mais cara, toda uma estrutura... Principalmente a parte de acabamento. Né? E acabamentos diferenciados. Mas eu concordo com ele, gosto sempre assim, de olhar para a localização, acho que isso faz total diferença na hora de vender, no valor do metro quadrado e tudo mais. Tem que botar na conta que o terreno também é mais caro. Extremamente Lógico. Não, aí não pode ser alto esquecer. padrão, vai se pagar. Né? Quem não pode esquecer de diluir. Esse é o único que eu acho que é variável, muito variável. Esse é bem né? variável. Mas concordo com ele, tive a oportunidade de tomar alguns cafés com Legal, ele, até gente foi boa. no escritório esse ano. Opa. E ele falou, Tá sentindo, né, Rafa? Beto, tá demorando para ir pro litoral, vamos. Então, assim, Acho que alguém tá puxando a Stein pro litoral ali. se olhar, Alguma parceria aí, ele quem é um sabe. incentivador aí do litoral. E até falando com ele falou, não, putz, tem muita oportunidade do litoral, daí tá aí, e vamos para outras praças. Aí não sei se ele não quis abrir o jogo, mas ele assim, cara, tô com tanto terreno e projeto para lançar em Balneário que ainda vou focar em Balneário. Olha, E depois vou começar a olhar outras praças. a gente não consegue imaginar, né? Tanto terreno em Balneário. Onde? Na Quinta Avenida, na Quarta Avenida? Porque, meu Deus, não tem mais espaço lá naquela praia. Balneário tá louco aquele Ô, Beto, negócio ali. Deixa eu entrar num tema que o pessoal de Blumenau adora, né? Que é essa história dos prédios muito altos aqui na cidade, né? Sempre que eu estou sempre noticiando, sempre acho bacana quando as pessoas inovam e trazem coisas diferentes, mas sempre que a gente coloca uma notícia desse tema, vem um monte de gente apoiando, obviamente, Crítica, dizendo que mas vem um monte de crítica também. Muita gente que acha que Blumenau se perdeu um pouco no planejamento nesses casos, né? Eu brinco porque para mim a Ponta Aguda vai ser a nova Manhattan, né? Parece, ela tem o formato do final da ilha de Manhattan, então os arranha-céus estão lá. A própria Stein vai construir agora um gigantesco. Gostei desse né? apelido aí. Mas Temos que valorizar pode a Ponta usar. Aguda aí, ó, viu? Usa no comercial. A nova Manhattan, Para gostei pra caramba dele. quem que eu também sugeri alguma coisa que eu falei, vou pedir, Boa pergunta. vou lembrar depois, mas enfim. Vocês estão com o Porto Açu, se eu não me engano, o nome do prédio, que vai ser Açu 88. Açu 88. Isso. Ali fica na esquina da Uruguai com a Chile, né? Isso, é a esquina da e Uruguai com a Brasil. Chile e com a Brasil, né? Exatamente. Tem a ponta ali que Como é o é que terreno. está esse projeto? Porque já foi, Tapume cercou já
o terreno, eu acho que vocês já trabalharam no terreno, né? Ele está aprovado? Em que pé está esse O processo? projeto está aprovado, a gente está em fase aí de incorporação. É um projeto aí com 39 mil metros de área construída, muita bem coisa. relevante a área dele. Ele, contando os pavimentos de subsolo, que são 3 subsolos, que é o que a gente está executando no momento, Estão executando o subsolo a já. gente tem 45 lajes lá no projeto, Imagina. são 42 pavimentos de altura com relação à Avenida Brasil. E aí, com relação ao Uruguai, que é a rua de cima, tem mais ou menos um pavimento de diferença, seriam 41 andares. Isso dá quantos metros? 130? A gente está falando ali em 139 metros, se eu não estou enganado. Seria o mais alto ali da Ponta Aguda, de Blumenau, né? No fim das contas. De estrutura é o mais alto, aí eu não sei, o Dr. Herman, que também ele é bem alto, né? Eu acho que ele tem 35 pavimentos, e ele já nasce também de cima De uma colina, do top um ali, né? morrinho ali. Do morro. É. Entendo que é um assunto polêmico, mas minha leitura de mercado, né? A gente já tem esse plano diretor que libera esses prédios Sim. altos aí há mais de 10 anos. Acho que a nível de legislação é um assunto que está consolidado. Sim. E entendo, e assim, eu acho que um negócio legal do pessoal entender é que, pô, quero fazer um prédio alto, ótimo, mas para te fazer um prédio alto tem que ter um terreno grande. E aí, quanto mais alto o prédio, maior o teu recuo com relação Exato. aos vizinhos. Então, assim, quanto mais alto o teu prédio, vamos falar do mesmo terreno, né? Tem um terreno aqui, tu quer fazer um prédio com 10 andares, o teu recuo é X. Se tu fizer do vizinho, se tu quiser fazer um prédio com 20 andares, o teu recuo é 2x, porque é o dobro da altura, é o dobro do recuo. Entendi. Então, assim, eu Aumenta a particularmente... altura, mas aumenta também a ventilação, aumenta tudo Exatamente, isso. Né? insolação, Não é aquela coisa ventilação, para evitar tudo. justamente que os prédios fiquem um colado ao outro e tu poder ver tudo Seja o que acontece Manhattan no mesmo, vizinho. né? Tipo, Exatamente. muito vizinho vamos- O Balneário Camboriú, vamos lá. Vamos pegar Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, tu tens lá um recuo de X e dali para frente trava o recuo e tu sobe quanto tu quiser. E Blumenau isso não acontece. Então, assim, cada vez que tu quer subir um pouco mais, tu tem que recuar um pouco mais. Exato. Então, eu particularmente acho que é uma baita solução de plano diretor. Do Sinduscom, eu participo lá do comitê que analisa o plano diretor e eventuais mudanças do plano diretor. E é um ponto que eu sempre bati. Eu falei, pessoal, a gente tem que, até pode deixar liberar a altura, mas respeitando sempre, aumentando o recuo. Garantindo Porque- qualidade, né? Porque, na Exatamente. realidade, Na hora que tu gera uma torre alta, mas tu afasta do teu vizinho, ele está ventilado, a torre é fina, então o sol ele não fica parado, o sol ele caminha ali o dia todo, né? Sim. Ele nasce de um lado, se põe do outro. Então, o momento de sombreamento do vizinho ele é muito menor. Então, assim, eu só vejo vantagem com relação à modelagem hoje do nosso plano diretor em manter a altura livre, porém, o que limita a altura sempre é o recuo. Claro. Então, assim, não dá para botar 50 andares ali onde vocês estão fazendo 42 acima do solo. Não dá, porque eu não vou conseguir atender o recuo. Sim. Eu travei ali, o que me travou ali foi o recuo. Então, é um plano diretor que tem uma lógica interessante e preserva a vizinhança. E aí tem o segundo ponto, que daí eu acho que é uma discussão subjetiva, que daí o impacto visual. Sim. Tem gente que acha que é um impacto visual bom, tem gente que acha que é um impacto visual ruim. Tem gente que acha que prédios altos, prédios novos, desenvolvimento imobiliário está ligado a um desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico é algo bom para a cidade, porque gera riqueza, gera emprego, gera imposto, gera tudo. Tem gente que não gosta de prédio alto e eu respeito, acho que cada Tem um gente tem que diz que claro, a Terra é plana. Não. Exatamente, tem tudo isso. Eu até brincando, tem uma postagem tua da Torre da Stein no coisa que alguém falou, cheio de espelho vai matar passarinho. Caralho, sério. Cara, não é real é isso. brincadeira, Sempre é tem, eu acho que complicado. o jogador Não. tomate, né? Sempre vai ser um assunto polêmico, a gente tem que respeitar as opiniões. Não respeita não, mano. Mas assim, a nossa opinião é que, putz, o desenvolvimento econômico para a cidade, ele, direto ou indiretamente, ele está ligado a novas construções, a lugares para o pessoal morar bem, trabalhar bem. Acho que existem lugares que tem que existir talvez até esse aspecto, né, de não construir ou construir muito pouco ou não ter altura. Cara, a gente vê bombinhas, a gente vê umas regiões que fazem um sentido, mas outras não, né? Não tem esse aspecto, acho, vinculado a isso, né? Na minha opinião.
Isso vai muito do que o município quer para o desenvolvimento da Tu região. vê Gramado, né? Gramado limita a altura e tem uma característica bem Chaimel, definida assim, de tudo, né? O Munique, se eu não me engano, tem a Torre da Igreja e nada pode ser mais alto do que a Torre da Igreja de Munique. É uma referência. Só que eu acho que é uma baita referência de uma cidade mais horizontal. Só que, putz, é uma cidade de não sei quantos mil anos, né? Super antiga. Mas tu pega uma região que nem Blumenau, que não existe reto, né? Ou é grota ou é montanha. Se tu ainda pegar o que existe de produtivo em relação e ainda dizer que aqui não pode, aí ferrou, né? Tem isso. Blumenau é um desafio hoje para achar um terreno bom ou um terreno legal. Então, assim, como construtor também, né? Vamos se colocar aqui no lado da mesa. Claro. E participando do Sinduscom lá e de todas as conversas, a gente entende que faz sentido. A gente não está fazendo loucura, a gente não está construindo prédio colado um no outro. Tem toda essa questão do recuo. E tem outra, né? Existe todo um estudo aí das cidades modernas que, pô, querendo ou não, o centro das cidades, eles já estão consolidados. A gente já tem rede de água, de esgoto, calçada e tudo mais. Se eu faço um prédio grande no centro da cidade, o município não tem que vir correndo atrás e fazer uma rua, fazer um esgoto. Já está ali. Eu estou usando uma infraestrutura que já está atendida. E aí vamos supor que o nosso município falasse, Blumenau no centro é só prédio baixo, mas lá na Itopava Central, a partir da altura X, lá é liberado, faz o que quiser. O pessoal ia sair construindo para lá, não tem rede de esgoto passada muitas vezes, a rede de energia não suporta, não tem ônibus que chega para atender, enquanto na hora que tu faz no centro, o pessoal desce, vai atravessar a ponte, vai no centro, vai no cartório, vai no banco. Então, existe, e não é um estudo aqui de Blumenau, é um estudo, acho que aborda Manhattan e algumas outras cidades, que defende muito assim, putz, o centro, que já está consolidado, ele tem que adensar, não adianta querer espalhar muito a cidade, sabe? Eu gosto muito desse movimento que está acontecendo aqui no Blumenau de construir apartamentos, né, incorporações no centro da cidade, justamente, né, porque vai devolver vida. Eu sempre morei no centro da cidade, sempre adorei aquele lugar. E a gente percebe, né, ao longo dos anos, o movimento do centro vai diminuindo cada vez mais. Hoje tu passa às 9 da noite na Rua 15, ela está morta praticamente, né, quando deveria estar cheio de gente aproveitando. Caminhando, e a economia ali podia estar pulsante, enfim. E levando moradores para lá, e moradores até de um nível bacana, ou seja, o incentivo a que eles consumam o que está no centro e que novos serviços, enfim, apareçam no centro da cidade e devolvam vida àquilo é fantástico. Isso uma coisa legal. Alimenta a outra, né? Se tu não tem as pessoas ali, não vale a pena tu investir ali, né? Então. Em alguns grandes centros tiveram esse problema. Se for pesquisar ali, Cracolândia, em várias cidades, a partir do momento que abandona ela está lá no centro da cidade, muitas vezes no centro porque financeiro. A população abandonou, e no fim das contas, Cracolândia, a população abandona, porque o poder público não deu também incentivo para que aquilo fosse habitado, e aí o pessoal vai lá e toma conta. E assim, talvez um pontapé inicial, um potencializador disso regiões extremamente comerciais. Durante o dia tá o povo lá, tá todo mundo lá trabalhando, show de bola. Deu 6 da tarde ou 7 da noite, foi todo mundo para suas casas e longe dali. E aí aquele centro ficou abandonado e esse pessoal acaba usando aquela região porque aquela região tá livre lá e abandonada, né? Os dois. Ela tá morta ali à noite. É polarizado, né? Ela tem riqueza no momento em que eles precisam estar ali naquele meio, naquele contexto, puxando essa riqueza, e tem aquele abandono no final do dia. Então, querendo ou não querendo, é o habitat perfeito, né? Exatamente. E até falando a nível de plano diretor da cidade, hoje o centro de Blumenau lá tem as LE1, LE2, tem alguns parâmetros, mas o centro é ZLE1. E na ZLE1, se quiser construir comercial, o potencial do terreno é de 4. E se quiser construir residencial, o potencial é de 6. Ou seja, então, tem isso é legal. Incentivo. Já existe um incentivo para se construir residencial nessas ZLEs, que são zonas centrais aqui, zonas de limite especial, e não deixar acontecer esse movimento que constrói só o comercial, e daí à noite não tem ninguém morando, ninguém passeando ali. Na Rua 15, o único movimento que tu vês hoje à noite é na farmácia.
Sim. É a verdade, única verdade. coisa que presta lá. E que é muito Os carros menor, parados na frente da porque o farmácia. que mais tem abrindo né, Sim, é farmácia. não. Né? Então, tu vai aqui na Vila Nova As mesmo, cidades tem hoje- 122. Tem uma farmácia dentro da outra farmácia. É um novo É o modelo, quadrilátero das farmácias ali, Alameda, Nereu e Rua 7. né? É verdade. Vamos para o que interessa. Já? Pavelo. Ah, Vamos lá, Como vamos é lá. que É, na começou realidade, não tá essa adiantado. história, cara? Da onde é que veio essa o Rafael tá provocação? falando, pra você que tá assistindo, não sabe do que ele tá falando, ele tá falando da Velo, tá na camiseta do Beto ali, que é uma startup criada para dar fiança, garantir o aluguel da pessoa, é o fiador, né? Substituir o fiador, Substituir o fiador. Criada há 2 anos e meio, que agora foi vendida para Vendida Quinto pra Andar, Quinto que é um Andar. grande empreendimento aí dessa área de... Mas como é que surgiu isso, a história toda? Me conta aí. Então, a Velo, vamos começar pela SHS, né? Lá dentro da SHS, É o embrião. a gente começou a fazer administração de aluguéis e locação de imóveis de terceiros, de alguns conhecidos, alguns da família. E a gente foi observando esse processo de garantia do aluguel, que todo aluguel tem que ter lá um fiador. Ou um seguro, alguma coisa, extremamente moroso. O cara precisa de um fiador, primeiro que ele não sabe para quem pedir. Exatamente. Depois, quando ele Cada vez consegue, pior. ele demora para conseguir colher a assinatura. E quando tu vê, ele levou 2 semanas para conseguir fazer o processo de locação, pegar a chave do imóvel. Então, ali dentro, a gente começou a fazer um teste, fazer algumas análises de crédito e chegar lá para alguns inquilinos. Queres alugar sem fiador? A gente vai te cobrar um custo aqui de X reais. E a gente, como imobiliária, entra de garantidora para te não ter que ir atrás do fiador. Sim. E aí, com isso, a gente foi fazendo um caixinha ali e fazendo esse teste dessa garantia. E até que um dia a gente falou, putz, temos que levar isso pro mercado. Sim. E aí a gente criou a Velo. A Velo nada mais é que um fiador digital, uma coisa do tipo, onde a pessoa... E na verdade não é a pessoa, né? A gente distribui esse produto pelas imobiliárias. Então as imobiliárias, elas já oferecem o serviço. parceiras nossas, né? Elas que nos oferecem. A gente leva para a imobiliária uma ferramenta que a imobiliária, na hora do processo de locação, tu pode pegar um fiador ou tu pode contratar a Velo. Quando a pessoa opta em contratar a Velo, entra no nosso portal, faz o cadastro, analisa em tempo real o crédito da pessoa. Caramba. Em no máximo 15 minutos. Muitos já saem na hora e os demorados saem até 15 minutos a aprovação do crédito. E aí, hoje, se a imobiliária já tiver bem organizada e com a vistoria feita, que isso é um outro processo na locação que pode levar algum tempo, o inquilino ele pode entrar na imobiliária às 2 da tarde e às 3 da tarde sair com o contrato com a chave. Que loucura. Então essa é a ideia da Velo. Agilidade, né? E, enfim, a Velo tem toda uma trajetória aí. A gente começou ali 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos. A gente fechou o ano de 2019. Que foi o primeiro ano, né? Isso, de 2019 para 2020, se eu não me engano, era algo em torno de 150 contratos. Tinha quantas pessoas na época, lembra? A gente estava Cada em mês que eu 2 ia pessoas. lá era 10 mil. Nesse primeiro fechamento era 2 pessoas, era um escritório ali de 35 metros quadrados, que dava até eco dentro. E aí hoje a gente já está com um time aí de 73 pessoas. Caramba, Fizemos um encerramento na semana passada, o pessoal se divertiu legal. bastante. E já passam aí de 1.800 contratos todo mês, novos. E esses contratos, eles são novos mês a mês, mas eles... Não é um contrato e aquele negócio acaba, porque eles passam a ser nossos inquilinos garantidos a partir da assinatura. Então, eles perduram algum tempo com a gente. Eterno, assim, Entendi. alguns ficam para sempre. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o negócio, né? E conseguimos criar de uma forma escalável. Hoje a gente está no Brasil todo, tem só 2 estados que a gente não está atuando. Se eu não me engano, é no Pará e no Acre. Mas vamos chegar lá, vamos atender todo mundo. E agora aí saiu a gente anunciou, acho que dia 8 de dezembro, fazem 2 semanas. Acabamos fazendo um processo de M&A ali com o Quinto Andar. Hoje a gente é Quinto Andar.
mas a essência da Velo, a operação continua sendo Velo, o foco da Velo é as imobiliárias. O que muda é que agora a gente tem ainda mais gasolina, mais força para acelerar o crescimento. Então a gente aí está com hoje planejamento bem arrojado para um crescimento e até a nível de produto, poder entregar mais, entregar com mais qualidade aí para todos os nossos parceiros. A ferramenta vai se encaixar ao que a Quinto Andar hoje, na camada dela? Num primeiro momento não, porque a gente ainda está numa fase de integração para entender Estão se conhecendo. Exatamente. Por mais que o deal já aconteceu, a gente ainda está se conhecendo, está nesse momento de integração. Um casamento às antigas, né? Tipo, ó, vamos casar esse aqui com esse aqui e vocês se conheçam depois, né? Quase isso, Como é que se deu essa aproximação? Quando é que a Quinto Andar, vocês procuraram eles procuraram vocês? Conta um pouquinho dessa negociação aí, dos bastidores dessa negociação. Bom, foi bem interessante. A gente sempre teve muito certo assim, ó, vamos aprender a fazer com as próprias pernas. Então a gente foi realmente tendo um crescimento de alguma forma orgânico, claro que teve investimento, mas nunca a gente ficou buscando no mercado e assediando o mercado. Chama-se bootstrapping. O dinheiro Como que entrava, eles... Bootstrapping? Bootstrapping, Sempre no bootstrap. E aí a gente... início desse Inclusive, ano... eu me ofereci, tá? Mostrei com eles, falei, cara, pega meu cheque aqui, cara. É verdade. Início desse ano, ali por março, a gente começou a ser procurado por alguns players. Tem muitos bancos hoje de investimento que são focados em processo de M&A, ou seja, eles pegariam a gente, iriam oferecer, iriam buscar alguém uma boutique, né? Exatamente. Alguém para fazer algum negócio. E esses negócios podem variar de diversas formas, né? Ou investimento em parte, uma pequena participação, ou uma compra total, ou uma fusão com troca de ações. Então, e aí começou a apertar cada vez mais o assédio aí por alguns players de mercado, por alguns bancos. E aí a gente até que um dia decidiu, não, vamos ouvir alguém. E era um player relevante de mercado. Então a gente foi para BH, ouvir, bater um papo, com um pouco de medo até, porque a gente nunca tinha feito isso. Nem sabia quais iam ser as perguntas. Chegamos lá em BH, um baita escritório lindo. Meu Deus, assim, coisa de cinema. Coisa grande. Aí, onde é que a gente está se metendo? Deve ter pensado. Isso. Assim, vou engolir a gente aqui agora. É feito para enganar a gente. E bater reunião assim das 9 da manhã e 5 da tarde, almoçamos no escritório com eles, uma baita de uma estrutura. Conhecemos ali eventuais interessados. E na volta tinha um pessoal do Quinto Andar tinha chamado o Anderson, que é nosso CEO. Vamos bater um papo e tal, queria entender o produto de vocês, não sei o que a gente quer. Bem jeito de startup mesmo. Eu não sei o que tem para falar, mas vem aqui, a gente quer conversar. Vamos se conhecer. E aí o Anderson respondeu, seguinte, a gente tá mesmo em BH, eu tenho uma escala em São Paulo, posso ficar em São Paulo, a gente remarca o voo para voltar para Blumenau e batemos um papo amanhã com vocês. Não, estamos esperando vocês. Caramba. Assim, em tempo real. Aí a gente foi, então, no dia seguinte para São Paulo, explicamos um pouco do que a gente faz, eles explicaram o que eles fazem também. E sempre, assim, interessante, por mais que, foi um negócio super, para a gente, relevante, ele sempre de uma forma muito caseira e muito startup, assim. Pé no chão, assim. Simples. E aí começamos a bater um papo, entender. Aí chegou um dia que eles... mas quanto é que vocês querem? Mas o que vocês querem? Não, a gente pensou em comprar tudo. Assim, a gente precisa, não dá para ter participação, porque a gente está num crescimento agressivo. Eu falei, não sei quanto a gente quer, mas vamos fazer a conta. O cara já te trago essa informação. Saber o preço. Calma que eu vou voltar para Blumenau, agora a gente vai fazer essa conta. Não, voltar não, pega o telefone, liga aí e te acerta com teus sócios aí. E aí a gente, voltamos para Blumenau até conseguir construir isso, que não é um negócio que a gente faz do dia para a noite. Sim, com certeza. E então, uma semana ali, quase isso, na sala de reunião, fazendo conta. E de lá para cá, a gente veio aí por todo esse processo, passamos por uma diligência. Imagina uma empresa... Quanto tempo entre o acordo e o fim?
Entre o contrato? O acordo, O acordo no sentido, cara, fechou, vamos comprar. E aí, claro, vocês partem para todo... 70 dias. Ah, foi rápido. Não, Rápido pra foi caralho. loucura. Então, assim, daí chegou no acordo. Até chegar no acordo, acho que foram também mais uns 60, 80 dias. Aí fez-se o acordo. Aí quando a gente fez esse primeiro MOU lá, que eles chamam, né? Começou daí, imagina, uma empresa com 2 anos, do dia para a noite, Big Four dentro de casa auditando número, e era da auditoria lá, acho que eram quase 20 pessoas nos cobrando, E tudo isso... 2 escritórios de advocacia. Sem poder vazar. Sim, sem poder... Tipo, eles não... É uma coisa Claro. que tu tem que fazer, mas nada pode parar, a operação tem que continuar. Hoje é legal que dá para falar, mas É. nós tá numa tensão, porque... E aí tá tudo rodando, aí, pô, aparecem lá... Ainda bem ainda que, como com esse negócio da pandemia, virou tudo online. Sim. Mas assim, do dia pra noite, conectaram 20 pessoas lá, ó, chama o financeiro, chama aí, chama aquilo. Ó, estamos passando por uma auditoria. Tá, mas o que é isso? Não, a gente decidiu fazer uma auditoria. Punk. Até, tipo assim, Ninguém uma coisa que eu entendendo. fiquei... eu falei, né, depois, mano, eu falei, cara, é óbvio, né? Eles têm que dar um prazo com relação à informação. Primeiro chamar o time, conversar com o time, vazar a informação na E aí- mídia antes da... E ainda, e aí isso ainda aconteceu para fechar com chave de ouro, mas no final conseguimos contornar, que foi no... Então, assinou, a gente combinou, ó, na quarta-feira, assinou num sábado à tarde, ó, na quarta-feira a gente vai divulgar. E aí eles têm todo um time lá de divulgação e eles que coordenam isso. E eles dão geralmente uma semana, né, para nós. Cara, não, uma semana para Entendi. vocês resolver com o time de vocês e depois a gente... E aí eles assim, ó, terça à noite vocês vão falar com alguns do time ou com alguns líderes do time. Os heads, né? Aí depois, na quarta de manhã, às 10 horas, a gente vai comunicar para o time, às 11 a gente conecta com o CEO do quinto andar e meio-dia a gente larga a informação para a imprensa. É bem assim. E aí a gente acordou na quarta de manhã, pô, agenda organizadinha, E alguém já tinha telão, publicado alguma auditório, coisa? não sei o quê. De repente eu no carro indo para o escritório recebo o WhatsApp, acho que Estadão, Folha de São Paulo, quinto andar adquire velo, não sei o que. Foi, meu Deus, aborta a agenda, terror. sai correndo, chama o time. E eu acho que assim, essa agonia toda é porque, assim, acho que a pior coisa deve ser o time saber por outros, né? Saber pela imprensa e não Cara, saber pelo chefe. Já vi né? startup de time abandonar, tipo, abandonar no sentido, cara, os caras muito bons de ir embora, por isso não ter sido feito do jeito certo, e os caras disserem assim, os caras venderam o nosso sonho também, sabe? Tipo, é uma coisa que tem que ter cuidado na hora de fazer, sabe? Não, E com aí- certeza. E aí aquilo que eu te falei, Rafa, no podcast com a Ana Dalk, lembra? A gente falou das fontes, né? Verdade, então, com certeza verdade. alguém do Estadão ou da Folha, não sei exatamente quem foi, Eles que são certamente terríveis aí, tinham ó. contato lá dentro, ou na Quinto Andar, ou na Velo, Sim. ou em algum lugar, alguém foi lá e... É que essa informação é difícil não sair, né? E sempre tem alguém lá buscando. É muita gente isso, envolvida, né? Eu vou É ter muita gente que envolvida. finalizar para as Tranquilo. perguntas finais. Tem problema? Não, vambora. Quer adicionar alguma coisa? Rápido? Não, tá, Então estamos tá. em casa. Qual foi, quem foi um mentor ou alguém que inspirou? Ou foi ou é alguém que é um mentor ou uma inspiração? Meu avô sempre foi uma grande inspiração para mim. Teu avô é fundador Meu da... avô é fundador da Stein, né? fundou a Stein com 40 anos de idade. Poxa, Olha, legal. e Depois naquela de- época, 40 anos, era velho. Já era Era uma um idade senhor, avançada. era. Sim. Trabalhou até os 82 anos. Caramba. No final da vida ele teve um câncer, ele com câncer em casa, surgiu um leilão do imóvel, assim, eu nunca tinha feito nenhum tipo de operação, assim, compra e venda leilão. Eu fui até na casa dele, ele falou, não, vamos comprar, tem que fazer assim, assado, frito, e putz, Vendo, ele espírito de Massa. já em casa, assim, infelizmente nas últimas, mas nunca... desistir. Empreendedor nunca, ainda, né? nunca parando de empreender. Então acho que ele é uma baita inspiração aí de garra, resiliência também. Pô, passou por altos e baixos, e sempre manteve ali o negócio na risca, sabe? Que bacana. Qual foi não, essa é depois. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Diferente de tudo que já empreendeu, né? Putz, essa é difícil. Nunca pensou assim, pô, vontade de fazer isso aqui, ou eu gosto de fazer tal coisa, podia empreender nisso? Vou ter que pensar nessa, mas assim, vejo
Gosto do mercado de turismo e lazer. Massa. Acho que existem oportunidades ali bem legais. Comecei a olhar para alguma coisa, mas nunca terminei, porque a gente faz várias outras coisas e tem que manter o foco. Claro. Mas acho que é um setor aí, um ramo bem interessante. Que legal. Bacana. Qual foi a maior dificuldade ou uma escolha ruim? Pô, a gente teve uma experiência, eu tive uma experiência, acho que foi um baita aprendizado, mas a gente participou de uma licitação de uma lotérica, então tive uma lotérica. Putz, é um desafio administrar uma lotérica e ter outras tarefas no dia a dia, porque é um negócio que gira dinheiro vivo É muito lá. dinheiro ali, né? É uma responsabilidade e é treinamento. Foi uma época assim bem... Eu estava começando ainda, então às vezes com menos experiência. Então foi uma época que eu assim, passei um estresse, sabe? Que massa. Passaria batido se fosse hoje. Não deveria ter escolhido essa. Foi só um aprendizado. E, para terminar, se você se encontrasse aos 19 anos, o que você falaria para ti? Além de não vai comprar uma lotérica. Não vai concorrer. O que o Beto de hoje diria ao Beto de 19 anos? Bom, hoje com 19 anos, eu acho que eu tiraria, né, separaria 6 meses para fazer o intercâmbio e assim, me aprofundar mais numa cultura diferente, me especializar numa língua. E foi algo que eu acabei não fazendo. Tive algumas oportunidades, mas sempre bastante acelerado aqui. Fiz intensivo na faculdade para terminar a faculdade 6 meses antes. Caramba! Me formei em 4 anos e meio, engenharia que é em 5. Aí já com 20 anos estava fazendo especialização na Dom Cabral. Então acabei fazendo... Acho que tudo que eu fiz foi bom, não jogaria fora, mas num tempo diferente, talvez. Se consumir outra cultura, putz, né? acho que isso aí eu perdi, sabe? Poderia... Ainda não perdeu, calma. Ainda vou fazer. Tá jovem, novo demais, cara, pelo amor de Deus, tá muito novo. Mas faz o mais rápido possível. Eu acho que com a tua vibe, com a tua força, com tudo aquilo que tu já faz, isso vai te trazer uma outra. Tu vai começar a perceber que vai ser ano que vem eu passo 5 meses fora também. Tu vai perceber que isso é um anabolizante, sabe? Quando tu vem, tu volta, tu fica começa louco. a ver as coisas diferentes. Né? É um outro de prisma. De certa forma, sim. Não esquecer das redes sociais, Maria aqui, a nossa super chefe. Obrigado a todos, não esqueçam Real Rafa Silva, rede social. Beto Stein. Beto Stein da SHS. SHS.imóveis. Stein. Construtora Stein e da Vela é velo.bra. Velo.bra. Push.com.br e Real Rafa Silva, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de comentar e compartilhar isso com você que acha que faz sentido. Obrigado demais. Obrigado, Beto. Obrigado também. Valeu, Rafa, até mais. Até mais para vocês. Valeu. Até mais.